Preste atenção na justificação pela fé pela boca deste católico. Preste atenção. Porque na Bíblia está escrito que a fé sem obras é morta, porque uma pessoa que se diz cristão, que tem fé, ela automaticamente vai gerar obras. E uma pessoa que diz ter fé, mas não mostra nenhum tipo de obra, nenhum tipo de evidência, quer dizer que a fé nunca esteve viva nessa pessoa para começo de conversa. Mas é exatamente isso que São Tiago está falando. Eu te mostro a fé através das minhas obras, que é diferente daquilo que Lutero disse, que somente a fé salvaria as pessoas. Então, se eu não tenho uma fé traduzida em obras, essa fé é morta, exatamente porque ela sozinha, sola fides, não faz verão. As obras testificam a fé, elas em si não salvam. Se uma pessoa fizer tudo que está escrito na Bíblia, mas nunca aceitar Jesus, ela não é salva. Vamos lá, se a pessoa tem obras, mas ela não tem fé, ela não se salva. Então, sola opus não existe. Agora, você inverte, a fé sem obras é morta, ou seja, sola fides também não funciona. É só uma questão de lógica. Nós não temos o poder de nos salvarmos. Se a gente tivesse esse poder, Jesus não teria que vir fazer o sacrifício que ele fez. Exatamente, inclusive isso se chama pelagianismo, que é uma heresia condenada pela igreja há muito tempo. Bom, você percebeu aí que ele não entendeu nada do que a moça estava falando. Ela realmente descreveu o que é a fé não só bíblica, mas também evangélica protestante. Outra coisa, ele mentiu sobre Lutero. Lutero nunca ensinou que você é salvo independentemente de qualquer coisa. Você pode ser qualquer vagabundo aí e mesmo assim, só exercendo fé em Jesus você vai ser salvo. Ele nunca ensinou isso. Isso é uma fake news que os católicos têm passado de geração a geração, mentindo, passando para outra geração em mente e vai passando e vai criando essas fake news a respeito do reformador. Lutero nunca falou sobre isso. Eu tenho até um vídeo desmentindo o padre Paulo Ricardo, você pode conferir aqui no card. Mas enfim, como que os católicos ensinam sobre a fé e como que a Bíblia e os evangélicos ensinam sobre a questão da justificação pela fé, tá? Para um católico, justificação pela fé tem duas etapas. A primeira etapa, ela é praticamente bíblica, tá? É o que nós ensinamos. A raiz da justificação está na fé. A fé é a raiz dessa justificação. Ninguém precisa fazer nada. É Deus que faz pela pessoa. Só que o grande problema dos católicos, e isso que eles não entendem, eles fazem uma bagunça entre justificação e santificação, é que eles acreditam que conforme eles vão fazendo os seus sacramentos, esta justificação ela vai aumentando. Conforme eles se batizam, vão participando de todos aqueles sacramentos, Deus vai infundindo mais graça e essas graças vão dando poder para ele fazer boas obras. Cada vez que eles fazem mais boas obras, eles vão aumentando a sua justificação. Tá? Praticamente é isso, grosso modo, como os católicos acreditam sobre justificação. A Bíblia não fala nada disso. Paulo vai dizer muito claramente como o sol do meio-dia. Tá? Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitos para as boas obras. Então nós temos até um jargão dentro do mundo evangélico que nós não somos salvos, isso eu aprendi desde novo convertido. Nós somos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. É completamente diferente. A salvação vem de Deus, é graça de Deus por meio da fé. Paulo vai falar aqui, olha, deixa eu ver aqui, em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aí muitos católicos podem dizer, não, mas isso aí é obras da lei mosaica. Não, Paulo está falando aqui de qualquer obra, É lógico que ele estava usando a lei mosaica, porque ele estava dentro de um contexto com os judaizantes. Mas qualquer obra meritória que o homem faça, nunca vai justificá-lo diante de Deus e nunca vai aumentar essa justificação. Nós somos justificados
uma vez apenas, somos declarados justos. Aí o que acontece? O crente declarado justo, ele ganha a graça de Deus, ele é regenerado, ganha a graça de Deus, e aí é muito natural ele praticar as boas obras, não para aumentar a sua justificação, não para complementar a sua salvação, mas porque ele é salvo, ele pratica boas obras. E daí toda a confusão que os católicos fazem com o livro de Tiago, porque Tiago parece contradizer Paulo, mas na verdade, se você olhar de modo mais profundo o livro de Tiago e compará-lo com a teologia paulina, você vai perceber que eles se complementam. Paulo em nenhum momento fala que você é salvo apenas pela fé, independente de você produzir boas obras. Paulo não fala isso em nenhum momento, assim como Tiago. Agora, vamos ver um pouquinho aqui do que o que cada um falava? Por exemplo, o apóstolo Paulo está lidando com Gênesis capítulo 15, quando ele vai falar de Abraão, enquanto que Tiago está lidando com Gênesis 22, quando ele vai falar do mesmo Abraão, porque a fé sem obras é morta. Ele vai dar o exemplo de Abraão, né? Que ele praticou algo em relação àquela fé, mas a fé, a justificação veio primeiro. Aí depois ele respondeu com boas obras a essa justificação, a essa fé que Deus deu para ele. Paulo lida com a justificação perante Deus. Nos escritos paulinos, ele está falando da justificação perante Deus, da raiz da justificação. Enquanto que Tiago está falando da justificação perante os homens, ou seja, os homens vão ver as suas boas obras, enquanto Deus olha para a sua fé. Os homens não conseguem ver sua fé, eles veem o quê? As obras. Então essas obras é que vão demonstrar a fé que você tem. Para Deus não tem nenhum problema, porque ele conhece o coração do ser humano, então ele olha e já vê que a pessoa exerceu fé no seu filho. Paulo lida com a natureza da justificação, enquanto que Tiago lida com a natureza, o caráter da fé salvadora. Paulo combate o legalismo sobre a justificação, enquanto Tiago está combatendo o antinomismo sobre a fé. Ou seja, enquanto Paulo está combatendo o legalismo, ou seja, olha, eu sou salvo porque eu faço coisas, Tiago, ao contrário, ele está combatendo aqueles que nem se importavam para nenhuma regra, nenhuma norma. Olha, não importa o que eu faça, como eu levo a minha vida, o importante é que eu creio em Cristo. Pronto, uma fé intelectual. É isso que Tiago está combatendo, enquanto Paulo está combatendo o contrário, aqueles que se fiavam nas suas boas obras, né, e acreditando que seriam justificados por causa das suas boas obras. Enquanto que Tiago está combatendo aqueles que achavam que seriam justificados por uma fé racional, independente de praticar boas obras ou não, de dar demonstração dessa fé. Tiago aborda a questão da fé morta em oposição à fé viva e salvadora. Somente a fé justifica, mas a fé que justifica sempre dará evidências de sua existência, dando frutos. Sempre ela vai dar evidência e dará frutos. Então, se você vê uma pessoa que fala que crê em Deus, que faz isso, que faz aquilo, e a pessoa anda de qualquer maneira, a pessoa adultera, a pessoa fala palavrões, a pessoa tem uma vida completamente torta, que fé é essa? Tiago vai falar que até os demônios acreditam em Deus, mas eles temem a Deus? Eles produzem boas obras? Não. Que valor tem essa fé dos demônios? Nenhuma. É nesse sentido que Tiago está falando. Então, Tiago não está defendendo a tese católica de que você é salvo também pelas obras. Não é isso que Tiago está fazendo. Ele está combatendo um tipo de antinomismo, enquanto Paulo está combatendo o legalismo. Um dos reformadores, que é Philippe de Melanchthon, ele tem um escrito muito interessante, onde ele vai falar o seguinte, olha, Paulo está aqui em 1 Coríntios 12 e 13, exigindo amor além da fé. É o que ele faz em outras partes de todas as suas cartas, exigindo boas obras dos crentes, ou seja, os justificados. Enquanto ele diz que aquele que tem toda a fé, mas nenhum amor, não é nada, ele está certo,
Pois embora a fé sozinha justifique, o amor também é exigido. Mas o amor não justifica, porque ninguém ama como deveria. A fé, no entanto, justifica. Há também a passagem em Tiago 2,17. Assim, a fé por si só, se não tiver obras, é morta. Ele fez bem em dizer isso, pois estava repreendendo aqueles que pensavam que a fé é meramente uma opinião histórica sobre Cristo. Pois assim como Paulo chama um tipo de fé de verdadeira e o outro de fingida, Tiago chama um tipo de vida, de viva, e o outro de morta. Uma fé viva é aquela confiança eficaz e ardente na misericórdia de Deus, que nunca deixa de produzir bons frutos. É o que Tiago diz no capítulo 2:22. A fé foi completada pelas obras. Portanto, todo o ponto que Tiago está levantando é que a fé morta não justifica, mas uma fé viva justifica. Mas uma fé viva é aquela que se derrama em obras. Pois ele fala como segue: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Mas ele não diz: eu te mostrarei obras sem fé. Minha exposição se encaixa mais harmoniosamente com o que lemos em Tiago. Assim, a fé por si só, se não tiver obras, é morta. Portanto, é óbvio que ele está ensinando aqui meramente que a fé está morta naqueles que não produzem o fruto da fé, mesmo que pelas aparências externas parecem crer. Isso é um dos reformadores, da primeira geração de reformadores, tá? Isso aí era a norma dos reformadores. O que os católicos ensinam sobre Lutero, sobre Calvino e outros reformadores, que é meramente a fé, você pode viver a vida que você quiser. Se você só tiver fé, você está salvo, é mentira, é fake news, tá? Agora nós vamos para um escritor bem antigo, né? O venerável Beda. Em uma epístola que ele escreveu, ele vai tocar neste assunto e vai ser igualzinho o que Melanchthon falou agora há pouco, tá? Ele diz assim, olha: embora o apóstolo Paulo tenha pregado que somos justificados pela fé sem as obras, aqueles que entendem por isso que não importa se levam uma vida malvada ou fazem coisas perversas e terríveis, desde que creem em Cristo, porque a salvação é pela fé, cometeram um grande erro. Tiago aqui expõe como a palavra de Paulo deve ser compreendidas. É por isso que ele usa o exemplo de Abraão, a quem Paulo também usou como exemplo de fé, para mostrar que o patriarca também realizou boas obras em função da sua fé. Olha o que ele diz: as boas obras veio em função da sua fé, é o que nós evangélicos sempre pregamos. Por isso é errado interpretar Paulo de modo a sugerir que não importava se Abraão colocou a sua fé em prática ou não. O que Paulo queria dizer era que não se obtém o dom da justificação com base em méritos derivados de de obras realizadas de antemão, porque o dom da justificação vem somente pela fé. Aí, do porquê Lutero coloca lá sola fide, né? Somente a fé que justifica, é somente a fé que justifica, tá? A gente é salvo somente pela fé. Agora, essa fé, ela produz, ela tem necessidade de produzir boas obras. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, ela tem uma nova vida, e essa nova vida dela tem que estar em harmonia com a vida de Cristo. E Cristo foi o maior realizador de boas obras que nós tivemos nesse planeta Terra. Então, não tem como, né, a gente ser salvo por fé e obras ao mesmo tempo. Nós não podemos ser salvos. Tanto Paulo, quanto Tiago, quanto os pais da igreja mais antigos atestam essa tese de que nós não somos salvos pela fé e pelas obras ao mesmo tempo, mas apenas pela fé. Mas, por outro lado, eles atestam a mesma coisa que os evangélicos e protestantes estão repetindo nesses 500 anos, que você é salvo pela fé somente, mas essa fé produz boas obras, tá? E é isso que Tiago e Paulo está falando, e o que o rapaz aqui do Santa Carona não soube entender. Se você gostou do vídeo, divulgue nosso canal, espalhe esse vídeo para sua comunidade, escola dominical, igreja, grupos do WhatsApp, enfim, para que o nosso trabalho tenha relevância. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal também, deixe o seu comentário aqui e deixe aquele like maroto que ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!